Olá, pessoal da turma 121, tudo ok? A gente, faz um tempinho aí que a gente já não se fala, em virtude dessa quarentena. A gente tava lá tratando de geometria plana, de semelhança de triângulos. Agora que a gente superou essa parte, eu quero tratar com vocês sobre esse teorema aqui e mais alguns. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque agora a gente vai ter que acumular um pouco de conteúdo sem ter muito exercício para fazer, porque os exercícios eles envolvem tudo ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai ter que acumular um pouco de conteúdo para depois conseguir fazer os exercícios. Peço que vocês tenham um pouco de paciência, tá? E eu vou tentar fazer o máximo de exemplos, o máximo de questões possível, tá? Dá uma olhada aqui, vamos entender e demonstrar esse teorema aqui do ângulo externo. O que esse teorema diz? Se eu tenho um triângulo aqui qualquer, tá? Esse ângulo aqui, que é o ângulo externo, olha, tá fora, o ângulo formado por esse lado aqui, só que externo, por esses dois lados aqui do triângulo, só que externo, ele vai ser sempre maior do que esses dois, vai ser maior do que esse e vai ser maior do que esse. Depois a gente vai demonstrar que, na verdade, esse cara aqui, ó, esse ângulo aqui, a medida dele é exatamente a soma desses dois. Mas, por enquanto, eu só preciso saber que é maior, tá? Só preciso saber que é maior. Então, assim, é fácil de enxergar, né? Dá bem pra ver que esse ângulo aqui é maior do que esse sempre. Esse aqui não quer dizer, né? Se eu tiver um triângulo assim, ó, o ângulo externo é menor do que esse aqui, né? Então, mas vai ser maior do que esse e do que esse, com certeza. Mas esse aqui não é garantido, tá? Mas maior do que esses dois aqui, sim, sempre será. Então vamos demonstrar isso aí, da onde que eu tirei essa afirmação. Primeira coisa que eu vou fazer, cara, vai ser marcar o ponto médio aqui, ó, desse segmento, que eu acho que é esse aqui. Eu acho que tá por aqui, eu vou chamar de M, tá bom? Agora, eu vou unir esse ponto aqui com o M, ó. E vou seguir riscando aqui. Eu acho que eu vou pegar uma régua, né, que fica... Eu acho que fica melhor, né? Eu acho que se eu pegar uma régua eu me dou melhor. Ó. Deixa eu pegar ali uma régua. Pegar uma reguinha bem discreta aqui, né? Ó. Até com a régua eu desenho mal, cara, no quadro. Puxa vida. Ó. Tá? É isso aqui, ó. Aqui tá o lado do triângulo, né? Aqui tá o ponto M. E agora é o seguinte, cara. Tá, aqui é o ponto médio, ó. Esse lado médio é a mesma coisa que esse. Agora, aqui tem uma medida, né? Esse tamanho aqui tem uma medida, que eu vou chamar de 2 risquinhos. E eu vou pegar essa mesma medida e vou reproduzir aqui, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui. Vamos ver. É mais ou menos aqui, ó. Vou reproduzir essa mesma medida aqui, tá bom? Isso aqui vai dar um ponto P, né? Se aqui for 10 centímetros, aqui eu vou marcar mais 10 pra frente também. Tá bom? E para completar o meu desenho, eu vou unir esses dois pontos aqui, ó, o B com o P, tá bom? Olha aqui como é que vai ficar a coisa. Ficou assim, né? Ficou assim, não ficou? Agora dá uma olhada para esse triângulo AMC. Ó, agora vamos dar uma olhada para os triângulos AM
Deixa eu fazer preto aqui, ó. Triângulo AMC e pro triângulo PMB. E o triângulo PMB. Ou seja, esse triângulo aqui e esse. Olha aqui pra mim, ó. Esse ângulo aqui não é oposto pelo vértice, nos dois, né? Eles não são opostos pelo vértice, então são iguais, é o mesmo ângulo. E esses dois lados aqui não são proporcionais a esse. Na verdade são mais do que proporcionais, né? Eles são iguais. E quando isso acontece, ó, quando eu tenho dois lados, lembra do primeiro caso de semelhanças de triângulos? Ó. Ó. Lado, ângulo e lado, ó. Esse aqui, né? Esse aqui sobre esse é igual a esse sobre esse, lembra? E o ângulo é o mesmo. Isso quer dizer o quê? Que esses dois triângulos aqui, eu montei de maneira que eles ficassem semelhantes, cara. Então, olha aqui, ó. Então, esse triângulo e esse, olha aqui, ó, eles são semelhantes. Ó, semelhantes. E a razão de semelhança é igual a 1, ou seja, eles são congruentes. É tudo igual. Tá? Então, pelo primeiro critério, ó, primeiro critério, semelhantes, primeiro critério, ó, lado, ângulo e lado, lado, ângulo e lado, que é o primeiro critério. Primeiro critério, esses dois triângulos são semelhantes, cara. Então, o que que acontece? Os lados vão ser todos iguais. Esse aqui, ó, esse lado vai ser igual a esse, ok? Só que os ângulos internos vão ser iguais, olha aqui, ó. Esse aqui eu já sei que é igual. Esse cara aqui, ó. Aqui é alfa, né? Esse preto aqui, ó, vai ser igual a esse preto aqui. E adivinha? Esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse, vai ser o beta. E esse ângulo aqui, ó, com certeza é menor do que o θ, né? Então aqui, isso aqui implica, cara. Isso aqui implica que o beta, ó, tá aqui, ó. O beta é menor do que o θ, ó. O θ abre até aqui. Tá ali, ó, claramente menor. Então isso aqui implica, ó, que o beta é menor do que o θ. Ó, já demonstramos a primeira parte do teorema, tá? Agora vamos para a segunda, eu vou fazer de verde aqui. Agora eu vou fazer o mesmo esquema, só que com esse lado aqui, ó. Só que com esse lado aqui. Vamos ver. Eu vou pegar nesse lado aqui o ponto médio, que eu vou chamar de N. Tá? Vou pegar aqui, ó, o ponto médio desse segmento, ó. Aqui. Ó. Pegar o ponto médio aqui desse segmento. N. Tá? Esse tamanho. Quase igual a esse. Acho que agora deu. Ó. Esse igual a esse. Aham. E vou traçar aqui que nem eu fiz antes, ó. Eu vou pegar minha régua. Vou traçar aqui, ó, um segmento. Ó. Vou traçar um segmento aqui. Tá? Agora só olha pro verde, tá? Esquece o azul e olha só pro verde. Aqui vai ter um tamanho, né? Daqui até aqui, ó, vai ter um certo tamanho. Eu vou reproduzir esse mesmo tamanho aqui, tá? Pra baixo. Ó. Mais ou menos por aqui.
Eu vou chamar esse ponto aqui de, ó, que tem esse mesmo tamanho, ó, eu vou chamar de Q. Vou chamar de Q esse ponto. E vou ligar agora esses dois segmentos aqui, ó, desses dois pontos, desculpa. Vou ligar esses dois pontos aqui. Aqui é o ponto B, então aqui deixa eu ajeitar esse negócio, aqui é B. Tá? Agora olha, então em primeiro lugar isso aqui, segundo lugar, olha para esses dois triângulos agora, ó, ANC, triângulo ANC, e para o triângulo ANC BNQ. Esse ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice com esse, cara, né? São iguais. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Então aqui de novo, ó, eu tenho um caso, ó, esse com esse com esse, e o ângulo aqui igual, ó, o mesmo θ, mesmo φ aqui, ó, mesmo ângulo. Então aqui ó, pelo mesmo critério, lado, ângulo e lado, esse triângulo aqui, ó, que é o ANC, é semelhante ao BNQ, ó. Eles são semelhantes, cara, tá? Lado, ângulo e lado, primeiro critério, tá? Então eles também são semelhantes, cara. Por lado, ângulo e lado, primeiro critério. Olha só pro verde, olha só pro verde. O azul a gente já fez aqui. E se os lados são iguais, então esse terceiro lado aqui, ó, esse terceiro lado que eu vou fazer de verde agora também é igual a esse aqui, né? Tá. E os ângulos são os mesmos. E os ângulos são os mesmos, ó. Deixa eu ver, a gente falou do beta. Então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai ser o alfa, que é o mesmo, aí eu vou ter que, ó, que é esse alfa aqui, ó, oposto pelo vértice. Eu vou botar um pedaço aqui de verde também para vocês virem, para que vocês vejam, ó. Quem é o oposto pelo vértice ao alfa é o segmento aqui, ó, que tá dentro, que é menor que o θ também, né? Tá? Que é menor que o θ também, ó. O θ é essa abertura toda. O beta tá aqui dentro e o alfa tá aqui dentro também. Acabei de mostrar que o alfa também tá aqui dentro, ó. Então, isso aqui implica, cara, que o alfa também, ó, que o alfa é menor do que o θ. Tá ok, meu povo? Então essa construção aí, usando semelhança de triângulos, nos mostra, né? Eu posso usar esse triângulo com esse e depois uso esse aqui, ó, foi o que a gente fez agora, com esse aqui, para mostrar que de fato esses dois ângulos eles vão estar dentro. E isso aqui, ó, desse verde ter caído, quando eu segui o segmento aqui, ó, quando eu aumentei o segmento aqui, ter caído em cima do azul, isso não é uma coincidência, porque como eu disse para vocês, depois a gente vai demonstrar que esse θ é exatamente alfa mais beta, ó, e o desenho aqui, como foi relativamente bem feito, confirmou o que eu disse, ó. Aqui no desenho ficou certinho o θ como sendo alfa mais beta, né? Tá bom, pessoal? Então, esse é o primeiro resultado aí que a gente precisa ter em mãos. Tá? Então o ângulo externo é sempre maior do que os outros dois. A aplicação disso, a aplicação mais direta disso é sobre o triângulo isósceles. Olha aqui, ó. É um outro teorema, tá? Já deu tempo aí de tu pausar o vídeo, né? Tudo direitinho, dá pra
Só voltar ali se precisar copiar alguma coisa, só voltar e pausar. Tá? Todas essas construções que eu faço com vocês, todas elas vão ser úteis em algum momento para resolver exercício, para demonstrar algum teorema. Então, assim, as demonstrações que não são importantes eu não faço, né? Então, se eu estou fazendo essa construção aqui, tu presta bem atenção, né, como eu fiz, onde é que eu achei as semelhanças e tal, porque isso vai, se tu estudar bem isso, vai te ajudar muito depois a resolver as questões, principalmente da URGS, tá? Então, ó, aqui também, né? Que eu quero agora mostrar para vocês triângulo isósceles. Quero mostrar aí um fato simples, porém importantíssimo. Sobre triângulos, então vamos botar aí outro teorema. Teorema. Um triângulo ABC será isósceles. Será isósceles. Ó, se e somente se. Se e somente se. E aqui eu vou sublinhar. Tá? Se e somente se ele for isoângulo. O que isso quer dizer, cara? Um triângulo ABC ele será isósceles se e somente se for isoângulo. O que é ser isósceles? Isósceles é ter dois lados iguais. É isso aqui, ó. Ou, sei lá. Ou isso aqui, ó. Dois lados iguais assim. Tanto faz. Isso é ser isósceles, tá? O que é ser isoângulo? Isoângulo é quando esse ângulo é igual a esse. Ó. O que o teorema está dizendo é o seguinte, toda vez... O que o teorema está dizendo é o seguinte, ó. Toda vez que eu descobrir que ele é isósceles, que ele tem dois lados iguais, pronto, eu não preciso pensar mais. Ele com certeza vai ter esses dois ângulos iguais, tá? Toda vez que eu descobrir que ele é isósceles, pum, posso ter certeza que esses dois ângulos são iguais. E também ele diz o seguinte, que se eu tenho um triângulo qualquer, tá? E por alguma razão eu descubro que ele tem dois ângulos iguais, posso parar de pensar, porque também esses dois lados vão ser iguais. Uma coisa, lados iguais, só acontece quando os ângulos são iguais. Não tem como. Se os lados forem iguais, os ângulos vão ser iguais, e se os ângulos forem iguais, os lados vão ser iguais também. São duas partes que a gente tem que provar. Primeiro eu tenho que provar, né, deixa eu ver. Primeiro eu tenho que provar que se ele tem lados iguais, então ele vai ter ângulos iguais. E depois eu tenho que provar que se ele tiver ângulos iguais, não tem escapatória, ele vai ter lados iguais. Tá? Então vamos demonstrar isso. O bom é que se tu descobre uma coisa, tu já sabe a outra, né? Essa aqui é a parte importante desse, né? O importante desse teorema é isso. Se eu descobrir que os lados são iguais, com certeza os ângulos vão ser. E se eu descobrir que os ângulos são iguais, com certeza os lados vão ser. Sem precisar fazer nenhuma conta. Eu já vou
ter certeza de que vai ser. E como é que eu faço isso? Bom, primeiro vamos provar a parte assim, ó. Essa parte da implicação. Qual é essa parte aqui da implicação, a ida, que a gente chama? É se ele for isósceles, então é isoângulo. Ou seja, eu vou supor que ele tem os lados iguais e vou mostrar que os ângulos também vão ter que ser consequentemente. Aí na volta, o que eu vou fazer? Eu vou supor que os ângulos são iguais e vou mostrar então que os lados obrigatoriamente vão ter que ser iguais. Vamos fazer primeiro essa aqui, ó. Se ele é isósceles, então é isoângulo. Vai ficar assim, ó. Tá? Única coisa que eu sei é isso. Tá? Eu tenho triângulo A. Melhor. Eu tenho triângulo A, B e C aqui, tá? E eu só sei que esses dois lados são iguais. Esses ângulos aqui eu não sei se eles são iguais. Eu só sei que os lados são. Tô supondo que os lados são. A pergunta é a seguinte: será que esses ângulos vão ser iguais também? A resposta é sim. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Considera M aqui, ó, o ponto médio desse lado, tá? E traça aqui, ó. Traça essa reta aqui, ó. Dividindo os dois no meio. E eu de novo me esqueci da régua. Vamos usar a régua para ficar mais legalzinho. Ó. Vamos lá. Pronto, olha aí, coisa boa. Então aqui eu tracei essa reta aqui no ponto médio, tá bom? Agora dá uma olhada nesses... Aqui na verdade eu vou fazer assim, ó. Esse lado, esse tamanho é igual a esse. Olha aqui, ó. Esse lado eu não tô supondo que é igual a esse. Esse tamanho não é igual a esse. E esse lado aqui, essa vertical aqui, não é igual para esses dois triângulos aqui que eu formei. Então olha aqui, ó, pelo terceiro critério, cara, pelo terceiro critério de semelhança, ó, pelo terceiro critério, que é o que? Lado, 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 né? Pelo terceiro critério, que é lado, 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 o triângulo BAM, ele é semelhante ao triângulo CAM. A gente tem isso aqui, ó. E se os triângulos são semelhantes, os ângulos têm que ser o mesmo, né? Esse ângulo é o mesmo esse. Esse ângulo aqui é o mesmo esse. E olha aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, também tem que ser igual a... Ou seja, isso aqui implica... bem certinho a minha implicação. Isso aqui implica que o ângulo em B, ó, que o ângulo em B, ele tem que ser igual ao ângulo em C. Deixa eu escrever mais reto isso aqui. Que o ângulo em B tem que ser igual ao ângulo em C, cara. Não tem. Ó. Já que eu formei dois triângulos semelhantes, os ângulos internos têm que ser iguais. Esse aqui tem que ser igual a esse do meio tem que ser igual a esse, e esse aqui tem que ser igual a esse. Se aqui eu tenho um ângulo raso de 180, né? E aqui eu dividi em dois iguais, eu já sei que no caso do triângulo isósceles, quando eu baixo aqui no ponto médio, tem que dar 90 para cada lado, né? Eu formei dois triângulos retângulos aqui, né? Formei dois triângulos retângulos, tá? Então aqui tá provado, ou seja, se ele for isósceles, não preciso pensar, ele vai ter esses dois ângulos iguais por causa dessa semelhança aqui. Agora vamos provar o outro sentido da implicação aqui, do C e somente C, ou seja,
Vamos supor, olha o que a gente vai supor agora. Eu tenho meu triângulo ABC aqui, e a única coisa que eu sei é que esse ângulo alfa é igual a esse aqui. Vamos supor que ele é isoângulo. Agora a pergunta é a seguinte, será que esse lado é igual a esse? Ó, por enquanto eu não sei, eu vou desenhar assim, ó, um com um risquinho, outro com dois. Não sei se são iguais. Tá? Tá? Agora eu tenho que mostrar que esses dois têm que ser iguais. Vamos supor, para mostrar que eles obrigatoriamente têm que ser iguais, vamos supor que eles não sejam, tá? Vamos supor que eles não sejam. Então vamos botar aqui, ó, A, B e C. Vamos supor, vamos botar assim, ó, suponhamos AB, segmento AB, vamos botar menor do que o segmento AC. Suponhamos AB menor do que AC. Ou seja, vamos supor que a coisa seja assim, ó. Vamos supor que o negócio seja assim, ó. Não, AB menor na cabeção. O cara fala uma coisa e faz outra, né? Aí é difícil. Ó, vamos supor que eu tenha assim, ó. Aqui alfa e aqui alfa também. Vamos supor que seja assim. Ó, vamos supor que esse lado seja menor do que esse. Tá aqui o B, tá aqui o C e tá aqui o A. Tá bom? Podia desenhar maior isso aqui, né? Vamos desenhar maior aí pra não ficar... Ó. Aqui sendo alfa também esse lado, ó, A, B e C. Vamos supor, e aqui vai ser um ângulo θ, né? Sei lá, aqui vai ser um ângulo θ, não interessa, por enquanto. Vamos supor que seja assim, ó, esse lado menor do que esse, e aqui dois ângulos medindo alfa, tá? Cara, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse triângulo e vou virar ele assim, ó. Vou fazer ele assim, ó, que nem tu vira o bife na chapa, tá? Vou virar o triângulo assim, que nem o cara que ele vira as panquecas, sabe? Já viu os vídeos do cara que faz aquelas panquecas, aquelas panquecas dos Vingadores, da Nike, ele desenha as coisas com as panquecas, com a massa de panqueca, e aí quando ele vira, sai a panqueca com o desenho desejado. É bem interessante. Então a gente vai fazer isso, a gente vai pegar a nossa chapa aqui, geométrica, tá? E vai virar aqui a panqueca do triângulo, vamos virar pra cá. A gente vai fazer isso aqui com o triângulo, ó. A gente vai fazer isso aqui com ele, vai ficar assim, ó. Ó, aqui alfa também. Aqui vai ser o dois risquinhos e aqui um e aqui o θ. Aqui vai o C, aqui o B. Olha o que eu fiz aqui. Virei daqui pra cá, tá bom? Virei daqui pra cá. Esse ângulo aqui é o mesmo θ. É o mesmo θ, ó. Tu concorda comigo que eu posso pegar esse triângulo aqui, ó, e colocar em cima desse aqui, bem certinho, casando, né? Esse lado caindo em cima desse e esse lado caindo em cima desse, porque a abertura aqui é θ pros dois. Ó, se eu pegar esse cara agora e colar ele aqui em cima, esse lado aqui, ó, ele vai cair em cima desse, e esse também vai cair em cima desse, porque é a mesma abertura θ, né? Eu peguei o mesmo triângulo. Ó, olha o que vai acontecer. Vamos fazer isso. Olha o que vai acontecer, cara. Vai ficar uma figura desse tipo aqui, ó. E agora eu vou desenhar maior. Ó. Aqui os dois risquinhos, aqui os dois risquinhos. Vai ficar um negócio assim, ó. Porque aqui tá um risquinho do... Ó. Aqui tá o ângulo θ. Aqui vai ficar alfa. Aqui alfa. Desse triângulo aqui. E aqui vai ficar alfa. E aqui alfa desse triângulo aqui, ó. Esse aqui é C, aqui é C, aqui é B, aqui é B
e aqui é A. Botei um em cima do outro, ó. Ó, aqui o lado maior medindo 2 risquinhos, aqui o lado menor medindo 1, ó. Esse aqui medindo 1, esse maior medindo 2, ó. E aí eu formei essa figura, cara. Só que isso aqui é uma figura impossível. Só que isso aqui é uma figura impossível. Por que impossível? Ó, isso aqui é impossível. Impossível. Por quê? Porque esse ângulo alfa aqui, ó, esse ângulo alfa, ele não é externo a esse triangulinho aqui, ó. Vou chamar de P esse ponto de interseção aqui. Esse ângulo alfa aqui, ó, que eu vou refazer de azul, ó. Esse ângulo alfa, ele não é externo a esse triângulo CB e P, que nem a gente fez lá no primeiro teorema. Mas se esse aqui é o ângulo externo, ele tem que ser maior do que esses dois, né? E alfa não é maior do que alfa. Isso não pode acontecer, ó. Aqui não pode ser um ângulo igual a esse. Já provei o teorema do ângulo externo dizendo que é maior. Esse aqui, ó, dá bem certinho, ó. Eu prolongo um dos lados, boto o ângulo aqui fora, então ele cai certinho no caso do teorema do ângulo externo. Então ele tem que ser maior do que esse e maior do que esse. Isso aqui é uma figura impossível, ó. Aqui a conclusão que eu chegaria seria alfa maior do que alfa, ó. Ó. Esse alfa tem que ser maior do que esse? Claro que não, né? E da onde que saiu essa coisa impossível? Saiu do fato de eu dizer que esses dois lados são diferentes. Foi daí que saiu esse absurdo. Que saiu isso aqui, ó. Que deu margem para aparecer essa figura. Foi do fato de eu ter suposto que esse lado tinha que ser diferente desse. Ou seja, esse lado não pode ser diferente desse. Essa é a conclusão que eu chego. Porque se fosse, daria uma coisa impossível. Alfa maior que alfa, não. 1 não é maior do que 1, não. 1 é igual a 1. 2 é igual a 2. Π meios é igual a π meios. E não é maior. Então, para que esse absurdo não aconteça, esse lado obrigatoriamente vai ter que ser igual a esse. Portanto, isso aqui, ó, vou subir uma seta aqui, ó, portanto, AB tem que ser igual a AC, porque senão eu chego num absurdo, porque senão me gera uma coisa que não existe. Então, obrigatoriamente, esses dois lados têm que ser iguais. Então, se eu tiver ângulos iguais, não preciso mais me preocupar. Os lados vão ser iguais. Se eu tiver lados iguais, não preciso mais me preocupar. Os ângulos vão ser iguais. Tá bom, pessoal? E agora, para terminar esse nosso vídeo, tá? Para terminar esse nosso vídeo, eu quero falar sobre o axioma das paralelas e provar, né, os últimos teoremas aí com vocês. Já deu quanto tempo de vídeo aí, meu amor? 33. Tá. Vamos mais uns minutinhos aí pra gente que aí eu falo do axioma das paralelas, provo o teorema. Agora sim eu vou me encaminhar para provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Tá? É 180 graus. Tá? Tudo copiado aí direitinho. Tô com, segundo a minha esposa, eu tô com alguma sujeira aqui desse lado. Não sei se saiu. Pode ter piorado também, né? Tá, vocês não reparem, por favor. Eu sei que é difícil, mas presta atenção na matéria, né, cara? Tá, então não tem conversa. Se o triângulo for isoângulo, se ele tiver ângulos iguais, os lados vão ser iguais também. E se ele tiver lados iguais, os ângulos vão ser iguais também. Não tem conversa. Tá? E tá bem demonstrado aqui, tendo a semelhança de triângulos na mão, tá tudo bem demonstrado, tá? Lembrando que isso aqui, cara, nada disso aqui tem no livro de vocês, cara. Vocês têm que copiar com calma, prestar atenção. Eu vou deixar esses vídeos aí até o final do ano ali, tá? Vou deixar acho que até o final do ano. E
tu precisa assistir, precisa, né, entender o que está acontecendo aqui. Então o negócio é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que a geometria, né, ela é fundamentada em alguns fatos que a gente admite sem prova, e a partir desses fatos e de alguns conceitos primitivos, a gente vai aplicando o raciocínio lógico e montando toda a teoria. E esses pressupostos, essas coisas que eu aceito sem demonstração, que eu simplesmente aceito, né? Esse fundamento a gente chama de axiomas, né? Então é baseado nesses axiomas e nos conceitos primitivos que toda a teoria é construída. E o último axioma que eu tenho que ver com vocês aqui pro nível do ensino médio, né? É o axioma das paralelas. O que diz o axioma? Vou botar assim o axioma. Ou seja, a última coisa que a gente vai ter que admitir sem prova aqui, tá? Que é o seguinte. Vamos botar, olha aqui, ó, até vou anotar bem certinho como eu fiz aqui no meu caderno de anotações. Dados uma reta R e um ponto P. Ó, dados e um ponto P fora dela. E um ponto P fora de R, vírgula, existe uma única, uma única que é uma única reta paralela? Ó, uma única reta paralela a R tá? Então aqui, dados uma reta R e um ponto P fora de R. Então vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho uma reta R e um ponto P fora de R. Ele está dizendo aqui, isso aqui, obviamente é uma coisa, eu repito, isso aqui é um axioma, a gente vai admitir isso aqui sem prova, tá? A gente vai admitir isso aqui sem prova. Existe uma única reta paralela a R passando por P, tá? Então aqui, no nosso nível do ensino médio, a gente vai admitir que existe uma paralela a R passando por P e que ela é o quê? Isso aqui que é o ponto mais importante, ó. Então, eu vou admitir mas eu também tenho que levar choque, né? Cadê? De novo me esqueci da régua. Ó. Vou fazer com a régua, né, cara? Pô. Ó, eu tenho... Tá. Aqui também essa preta eu já vou fazer também. Ó. Tá. Então o que o axioma está dizendo é o seguinte, ó. Última coisa que a gente vai ter que admitir sem prova é isso aqui, ó. Dados uma reta R e um ponto P fora de R, existe uma única reta paralela a R passando por P, tá? A gente vai admitir que tem uma paralela aqui e que não tem outra. Qualquer outra reta passando por P, ó, qualquer outra reta passando por P vai se encostar com a R em algum momento, ó, tá? Qualquer outra que não seja essa azul vai encostar na R em algum momento, não será paralela. É isso que o teorema está dizendo. Existe uma paralela e ela é única. Qualquer outra, algum dia vai ter que encostar lá, tá? E é isso aqui que vai nos levar aí a demonstrar os teoremas sobre soma dos ângulos internos do triângulo. Tá, pessoal? Então deixa eu apagar esse
Até pode deixar aí o vermelhinho também. Tá? Qualquer outra reta algum dia vai ter que se encontrar com essa R aqui, ó. Algum dia vai se encontrar com a R. Até vou tirar aqui, ó. Tá? Qualquer outra reta vai se encontrar com a R em algum momento. Tá? Agora... Então agora a gente vai provar, né? Agora a gente vai mostrar o teorema dos ângulos alternos internos e externos. Quanto tempo já deu de vídeo aí, meu amor? 40. Já deu 40? Tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar esse teorema aqui dos alternos internos, a gente tem mais 10 minutos. Vou mostrar esse teorema e aí no próximo vídeo a gente faz exemplos, tá bom? Presta bem atenção. Então, teorema. Tá, deixa eu só apagar aqui. Agora que tu já copiou, né? Deixa eu apagar aqui. Teorema. Teorema. Olha aqui, ó. Teorema diz o seguinte, ó. R paralelo a S, C e somente C, acontece o seguinte, alfa for igual a beta. Alfa for igual... Então a gente tem que provar para cá e tem que provar para lá. Ou seja, se eu tenho retas paralelas, esses dois ângulos vão ser iguais, na situação que eu vou botar aqui, né? E se eu tenho ângulos, iguais, com certeza as retas vão ser paralelas. Ó, se eu tenho assim, ó, olha a situação. Vamos à régua. Ó, se eu tenho retas assim, ó. Eu tenho duas retas assim. Tá? Retas R e S. E tem uma outra reta T aqui, ó, que seja qualquer coisa aqui, ó. Tá? Uma outra reta T. Aí aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho um ângulo beta, tá bom? Essa é a situação. O que o teorema está dizendo é o seguinte: se essa reta é paralela a essa, com certeza esse ângulo é igual a esse. Se essas duas retas são paralelas, esses ângulos são iguais. Esse aqui, eu transporto ele aqui para cima, ó. Tá? E também está dizendo o seguinte, que se os ângulos são iguais, se aqui for alfa e aqui for alfa, aqui for beta, com certeza as retas vão, se esse ângulo é igual a esse, ó, essas retas nunca vão se encontrar, elas vão ser paralelas. Então tem que provar as duas coisas. Tá? Tem que provar as duas coisas. Deixa eu ver qual é a primeira que eu mostro ali na minha anotação. É a ida mesmo. A primeira coisa que a gente prova aqui é essa aqui, ó. É essa implicação aqui, ó. Suponho que é paralela, vai ter que implicar que o ângulo é o mesmo, tá bom? Tá bom? Vamos fazer aqui, vamos mostrar isso aqui, cara. Na verdade, deixa eu ver como é que eu mostrei ali. Supondo... Ah, tá. Ó. Tá, é aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta. Aqui eu tenho... Ah, saiu horrível. Tá, mas deixa. Tá, aqui eu tenho a outra reta. Aqui eu tenho minha reta T, né? Aqui R e aqui S. Agora vamos fazer o seguinte, então. Ele está dizendo que se as retas forem paralelas, então o ângulo vai ser igual. Vamos supor que não. Vamos supor que seja diferente. Tu quer ver como vai chegar num absurdo? Vamos supor que aqui seja alfa e aqui seja beta. Diferente, né? Então vamos supor que alfa seja diferente de beta. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui, ó. Tá? Vamos supor que as retas são paralelas. Tá? Só que agora eu vou fazer assim, ó. Deixa eu pegar a vermelha aqui.
eu vou pegar essa reta vermelha aqui, U, pegar essa reta vermelha U, de tal maneira que esse ângulo aqui, ó, formado entre T e U, seja o alfa, já que ele é diferente, né? Vamos supor que ele seja maior, por exemplo. Se fosse menor, eu faria com beta, tanto faz. Tá? Já que é diferente, né? Se essas duas aqui são paralelas, e dado um ponto aqui, ó, P fora dessa reta S, só tem uma paralela, tu concorda comigo que algum dia, então, essa reta S vai se encontrar com a U? Porque se a paralela S é essa R, qualquer outra reta, pelo axioma, não é paralela. Então ela se encontra em algum lugar. E olha aqui o que eu formei, ó. Olha aqui o que eu formei, ó. Não formei um triângulo? Só que nesse triângulo, esse alfa não é ângulo externo desse triângulo aqui? Esse alfa não é ângulo externo desse triângulo aqui? Se ele é ângulo externo, ele tem que ser maior do que esse e maior do que esse, né? Olha como as coisas se misturam e se encaixam ao mesmo tempo. Né? Tive que usar o axioma porque a paralela tem que ser única. Então qualquer outra que passar ali, inclusive essa que teria o ângulo alfa, então, né, supondo que eles são diferentes, essa reta vai ter, ela não pode ser paralela, porque a paralela é R e é única. Então a que forma ângulo alfa aqui, com a T, forma esse ângulo igual, ela tem que encontrar aqui. Vai formar um triângulo. Só que nesse triângulo, olha o que aconteceria. Eu teria o ângulo externo igual a esse aqui. Aí eu teria alfa de novo, ó. Alfa menor do que esse alfa vermelho, ó. Não pode, né? Não pode, né, cara? Não pode. E esse absurdo saiu da onde? Saiu do fato de eu supor o quê? Saiu de eu supor que alfa é diferente do beta. Conclusão. Conclusão, isso aqui, ó, me faz concluir o quê? Não adianta, cara. Se as retas são paralelas, não adianta. A alfa tem que ser igual a beta, cara. Esses dois ângulos aqui, ó, eles têm que ser iguais. Se eles forem diferentes, eu consigo montar uma figura impossível. Tá? Então não pode. Então não pode ser diferente. Eles têm que ser iguais, tá bom? E agora eu vou mostrar o outro lado. O outro sentido da implicação. Tá? E aí depois eu vou resolver exemplos. Depois no próximo vídeo aí eu resolvo exemplos com isso aí. Tá? Aí tu já assiste, né? No próximo tu já assiste. Então, deixa eu ver a próxima aqui. Ó. A próxima, a prova é semelhante a essa aqui, ó. Eu tenho as duas retas. Pra gente encerrar a coisa aí, cara. Eu tenho as duas retas. Eu tenho as duas retas R e S. Aqui eu tenho minha reta T. E aqui agora, o que eu estou supondo? Agora eu estou provando daqui para lá. Que agora eu suponho que os ângulos são iguais, ó. Agora eu suponho que os ângulos são iguais. E o que eu tenho que mostrar é que as retas são paralelas. Agora, aqui eu estava supondo que elas eram paralelas. Agora eu tenho que mostrar que elas são paralelas. Porque agora é daqui para lá. Olha para esse desenho aqui, cara. Vamos supor, ó, suponhamos que R não seja paralela a S. Vamos supor que não seja, então. Tem o mesmo ângulo aqui e vamos supor que as retas não sejam paralelas. Se essas retas não são paralelas, cara, em algum momento elas têm que se encontrar, não é isso? Eu vou chamar de P esse ponto.
Em algum momento elas têm que se encontrar. Se elas não são paralelas, se elas são paralelas, ó, tá demonstrado. Se elas não são, né, aqui eu tô supondo que esses ângulos são iguais. Então agora tem que mostrar que as retas são paralelas. Se elas não forem, cara, em algum momento, a definição de ser paralelo, né, é em algum momento de não ser paralelo. É o fato de elas se encontrarem em algum ponto. Só que se elas se encontram nesse ponto P aqui, cara, tu concorda comigo que aqui eu formei um triângulo? Ó, entre P, ó, entre esses 3 pontos aqui, ó, eu formei um triângulo. Só que aí, de novo, ó, eu vou ter alfa. Esse aqui vai ser o ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Ó. Esse aqui vai ser um ângulo externo a esse triângulo. E aí eu vou ter de novo alfa maior do que alfa. Porque esse ângulo tem que ser maior do que esse, né? Pelo teorema do ângulo externo. Tá? Então não pode, cara. Se os ângulos são iguais, com certeza. Então, ó. Isso aqui não pode, cara. Isso aqui não pode. Um número não pode ser maior do que ele mesmo, né? Tá? Isso aqui não pode acontecer. E isso aqui saiu de que fato? Isso aqui, essa aberração aqui, ela surgiu, né? Culpa disso aqui, ó. Esse aqui que foi o culpado, ó. Eu supor que elas não são paralelas. Então isso aqui, cara, implica que obrigatoriamente R é paralelo. Tem que ser paralelo. Porque se não for, eu gero essa aberração aqui, ó. Tá? Então eu gero isso aqui. Tá bom, gurizada? Então assim, ó. Teorema do ângulo externo. Triângulos isósceles. Axioma das paralelas. E agora os ângulos. E esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos aqui eu chamo eles de alternos, tá? Na verdade são esses aqui, ó. Esse e esse. Alternos internos. Aí esses aqui, alternos externos, tá? Mas é só uma nomenclatura, não precisa para URGS, não precisa, por isso que eu nem botei na definição, não botei nada aqui. Mas se tu quiser procurar na internet alguma coisa, tal, eu acho que não precisa, né? Acho que a gente viu aqui bem completo. É esse o nome, tá? Ângulos alternos, tá? Mas o que acontece é isso, ó. Então, esse ângulo vai ser igual a esse somente se as retas forem paralelas. Então, se eu tenho retas paralelas, esse ângulo é igual a esse. Se esse ângulo é igual a esse, também as retas são paralelas. E agora, no próximo vídeo, né, estuda bem isso aqui, entende bem isso aqui, que no próximo vídeo eu vou resolver alguns exemplos de vestibulares, tá bom, pessoal? Até mais.